Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como usar o kit Soluções Naturais, tá, para crianças e bebês. Eu trouxe aqui para vocês algumas receitas, tá? E a gente não vai estar falando só do kit Kids em si, mas a gente vai estar falando também dele, tá? Porque ele é um kit que foi feito, apropriado, né, para as crianças já, mas a gente também vai estar falando sobre o kit que a maioria das pessoas ali adquirem, que é os óleos ali mais conhecidos, Brief, lavanda, o melaleuca, para você saber o quão versátil esse kit é, inclusive para a saúde dos nossos pequenos. Eu coloquei um vídeo lá no meu Instagram, para quem não tem meu Instagram, é Aloa com WA Cosméticos, e mostrando um pouco, né, da nossa rotina. Então, ó, compartilhar com vocês aqui, ó, uma foto da Giovana, bem bebezinha, bem pequenininha, e foi nessa fase que eu conheci os óleos essenciais. Quando ela nasceu, ela fez 5 meses, eu estava com depressão, e aí eu conheci, né, o doutor, que me apresentou os óleos essenciais, e aí a gente está aí nessa caminhada até hoje. E eu fui procurar, né? E por causa da minha depressão, mas eu lembro que eu disse assim, não, primeiro eu quero tratar a minha filha, primeiro eu quero tratar o sono dela, né? Para quem é mãe aqui sabe que o sono é uma questão muito importante, né? A gente precisa que os nossos pequenos durmam bem para que a gente também fique bem, né? O sono de qualidade é uma das coisas mais importantes para quem quer ter saúde e qualidade de vida. Então, eu conheci mais ou menos aqui nessa fase. Aqui ela tinha 1 mês, né? Eu fui conhecendo ao longo de que ela foi crescendo, eu fui conhecendo, mas as enfermeiras que foram no parto, né? Para quem não sabe, eu tive o parto em casa, e as enfermeiras levaram um arsenal de óleos essenciais, né? Então, isso foi muito importante, já para o tratamento da nossa família. E hoje aqui uma foto, ó, da nossa família, todos nós em casa. Eu tirei isso das crianças, né? Que hoje a gente vai falar de criança. Mas aqui a gente usa os óleos essenciais, né? Aqui esse dia a gente estava fazendo uma brincadeira de pintar o cabelo das crianças e tudo mais. Mas todos nós em casa a gente usa os óleos essenciais. E hoje eu vou estar passando algumas dicas para vocês, tá bom? Olha lá, tem até um bebê voador aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, então, eu acho que o mais importante quando a gente vai falar de óleos essenciais para crianças é saber a diluição correta, tá? Eu fiz uma coisa bem simples para vocês entenderem mesmo, para não ficar nada complicado, né? Então, a diluição correta é essa, tá? Essa receita aqui, por exemplo, para recém-nascidos, em 10 ml ou uma colher de sopa, tá? Geralmente tem 10 ml, né? Então, em 10 ml de óleo de coco, a gente adiciona uma gota de óleo essencial. Para bebês, a partir de 3 meses, ali a gente já pode usar 2 gotas, tá? Para crianças, a partir dos 2 anos de idade, eu diria, é o que eu uso para a Giovana, né? Eu já vi várias apresentações falando que faz essa diluição para crianças de 7 anos, mas eu uso essa diluição para a Giovana, ela está com 2 anos, então a cada 10 ml, 6 gotas, tá bom? E adolescentes, 10 gotas, ali quem falou que tem uma filha, um filho de 12 anos, né? Para adolescentes ali, 10 gotas em 10 ml, tá? A primeira experiência que eu tive com os óleos essenciais para a Giovana foi a respeito do sono. Ela não dormia bem, eu já tinha usado a lavanda de outra marca, mas o que acontece é que não funcionou, né? Eu sou cosmetóloga, então eu usava lavanda, eu usava outros óleos essenciais de outras empresas, de outras marcas, e assim, realmente não tinha funcionado para o sono dela.
Quando me apresentaram os óleos essenciais da Doterra, eu falei assim, não vai funcionar, eu já usei óleo essencial. Não, mas tenta esse é diferente, esse é diferenciado e tal. E aí eu falei, bom, vou tentar, né? O não eu já tenho, eu preciso, né, saber. E eu senti confiança, né? Quando eu fui apresentada aos olhos, né, da Terra, selo CPTG, grau de pureza, testado e garantido, enfim. Eu senti uma segurança e eu decidi usar. E eu usei lavanda também, gente. Eu usei lavanda e a lavanda da Terra funcionou. E eu fiquei impressionada. Falei, gente, como pode, né? É o mesmo óleo, e aí a gente vai estudando e vai vendo como a do Terra realmente é diferenciada em padrão de qualidade, né? Então, o primeiro uso foi no sono dela, e falando dela ainda, né? Depois eu usei o Peppermint, ó, ele está aqui também na imagem. Eu usei o Peppermint para abaixar a febre dela. Ela teve um episódio de febre de quase 40 graus, foi horrível, assim, eu fiquei super assustada. E eu lembro que aquele dia, gente, foi uma história bem engraçada. O Renan, ele tinha saído com o carro e eu estava de bicicleta, eu estava assim em casa, né? Eu não ia sair. Eu peguei a bicicleta, coloquei ela na cestinha e saí correndo para a farmácia, porque eu estava assustadíssima com a febre que subiu assim um pico muito alto, né? E eu fui correndo para a farmácia para saber, para eles, né, medirem a temperatura dela, né? Para a Leila, inclusive. E assim, quando eu cheguei lá, eles não queriam medir, né, a temperatura porque disse que estava na época de pandemia e não podiam, mas a Leila foi muito gente boa e abriu essa exceção para mim. E aí eu sei que eu perguntei, né, se pode ser perigoso, se tem algum efeito colateral, e eu sou super com medo, assim, de dar um dipirona, de dar um paracetamol, um antitérmico, né? E ela falou, olha, se for dentro, tomar um cuidado, opa, precisa tomar um certo cuidado, né? Precisa ter algumas, algumas precauções, vamos dizer assim, mas você pode usar, né, os óleos essenciais nela. E eu fui lá e pesquisei e tal, e vi, era o Peppermint, que era o antitérmico. E aí eu passei na sola dos pés dela, passei na coluna, e eu lembro que eu dei um banho e coloquei algumas gotas de Brief, e dei o banho do peitinho para baixo, né? Sem relar no olho para não arder. E aí eu sei que aquilo foi praticamente um milagre, coisa de 20 minutos, não tinha mais febre. E eu fiquei impressionada, né? Como foi bom aquilo. E eu sei que depois eu comecei a usar vários óleos para acalmar, para cólica, para dentição, e é o que eu vou passar aqui algumas dicas para vocês. Por exemplo, para cólica de bebê. Eu pesquiso muito, gente. Eu vou no Google, eu pesquiso mães, em site de mães, em grupo de mães, se deu certo alguma coisa e tal. E eu lembro que num desespero, né, que eu estava com uma pessoa que estava falando, pelo amor de Deus, se tinha alguma coisa para cólica, para aliviar, porque o bebê dela estava sofrendo. Deus, mãe, o que você quer fazer? Opa, deixa eu mutar aqui. E aí eu sei que eu achei num grupo de mães uma mãe falando que o alívio da cólica do bebê dela só passou com o Zengest lavanda. E aí eu comecei falei para essa pessoa, né, usar, e usou, e falou que foi fantástico. Depois a gente teve vários depoimentos, né, que o bebê já vai soltando ali os gases, já vai, por exemplo, se tiver com o intestino preso ali, já vai eliminando também. E existe uma técnica de aplicação da lavanda e do Zengest, lembrando sempre de seguir a tabela de diluição, tá? Quando o intestino do bebê, da criança, está preso, você pode fazer uma massagem na barriguinha no sentido horário, tá? No sentido do intestino, para aliviar as cólicas e soltar.
o intestino ali quando está preso, principalmente quando começa a introdução alimentar. Tem criancinha que fica ali dias sem ir no banheiro, né? E os pais ficam super preocupados. Então, esses óleos dessa forma vão ajudar muito. Agora, você também pode fazer no sentido anti-horário quando o bebê está com muita diarreia. Gente, anotem aí, eu não coloquei no slide, tá? Mas teve uma vez também que eu tive, a Giovana, ela estava com um episódio tão grave de diarreia que estava já saindo até a flora intestinal dela. E aí eu fui na médica, ela sabe que eu não gosto de nada químico, né, para usar. E ela falou, bom, vê algum óleo lá que tem para infecção intestinal. E aí eu fui pesquisar infecção intestinal. E aí eu achei o copaíba. E eu fui pesquisar, eu gosto muito de pesquisar, sou muito curiosa, eu acho que todo mundo precisa ter essa curiosidade, né? De ir pesquisar no Google, pesquisar artigo, pesquisar alguma coisa. E é sempre no desespero que a gente aprende mais, né? E eu achei um artigo falando que os índios, eles usavam a copaíba no cordão umbilical dos bebês recém-nascidos logo que cortavam, para prevenir tétano e também para tratar qualquer tipo de infecção intestinal. Então, eles usam até hoje, né, a copaíba para essa finalidade. E eu decidi fazer um teste, né? Eu tenho total confiança nos óleos essenciais da Terra, né? E eu pinguei uma gota de copaíba no umbigo dela, e aí eu já dei um jato, assim, de óleo de coco, né, da Terra, e já fiz a massagem ali no sentido anti-horário, e eu sei que aquele dia já interrompeu, ela não teve mais episódios e ela já estava há vários dias já, assim, né? Já tinha levado 2 vezes no pediatra. E aí eu sei que ela não teve mais nada de episódio. Falei, bom, foi muito bom. Eu acredito que sim, pode, com certeza foi o óleo essencial, mas às vezes já estava ali no final, né? Já fui pensando assim, né? Às vezes estava no final também, né? Porque, gente, parou do nada, assim, já não teve mais nenhum episódio, já voltou as fezes ao normal. Então eu falei, às vezes estava para parar mesmo, né? A gente sempre testando, né, os óleos, a gente também tem esse pensamento, foi o óleo que ajudou, mas acho que já estava ali no final. Enfim, depois disso, teve uma amiga minha, que a bebezinha dela também estava com muita diarreia, mesma situação, saindo muco, a flora intestinal já tinha levado, já tinha tomado aquele repositor de flora e nada. Aí eu falei, pinga copaíba, faz a massagem. Ela falou, Isa, foi impressionante, a minha bebê não teve mais nenhum episódio e no outro dia as fezes dela já estavam normal. Eu falei, gente, realmente foi o copaíba que interrompeu tudo ali, né, na infecção. Então, realmente, ó, o lavanda e os Zengest, eles são para cólicas, mas se tiver com alguma infecção intestinal, pinga o copaíba, e já logo em seguida dá um jato de óleo de coco ali, 1, 2 colheres, né? Depende da idade do seu bebê, e faz aquela massagem na barriga, tá bom? Vai ajudar muito. Agora, assaduras. Assaduras, eu teve uma época que a Giovana sofreu muito com assaduras também. Ela teve alergia de uma fralda que eu comprei também. E essa mistura ajudou muito. Essa mistura, inclusive, foi a enfermeira que auxiliou a gente no parto, que ensinou, que foi o lavanda e o melaleuca. E aí ela já tinha até preparado uma mistura num potinho, né, com um óleo vegetal misturado. E eu sei que dava alergia, eu passava assim na alergia da fralda dela e era fantástico. O melaleuca, gente, ele funciona muito bem, bem parecido com o fluconazol. Quem aqui já usou fluconazol para fungo na unha, para micose ou para alguma alergia? Então, o melaleuca, ele é semelhante a um fluconazol, tá? A ação dele, tá? Que é antibactericida,
antiviral. E o lavanda, ele é um antialérgico muito bom, tá? Para crianças maiores, vamos dizer assim, você pode dar lavanda no mel, tá? O sabor não é muito agradável, mas vai ajudar muito quando a criança é muito alérgica, tá? Uma gotinha só. Eu conheci uma mãe esses dias, gente. Não estou dizendo para vocês fazerem isso, tá? Que fique bem claro. Mas eu conheci uma mãe esses dias que falou para mim que ela estuda, ela é aromaterapeuta há muitos anos já, e ela dava uma gota de lavanda na água para o bebê dela de 6 meses. E ele nunca, depois disso, ele nunca mais teve nenhum problema com cólica, com sono, com nada. Mas assim, eu prefiro não dar, né? Com certeza. Eu prefiro usar topicamente, aromaticamente, né? Para um bebê de 6 meses. Mas ela falou assim: eu dava tranquilo, uma gotinha só, e de vez em quando, né? Não era todos os dias. E ela disse que funcionou muito bem. E teve uma vez também que uma mãe, sabe aqueles conta-gotas de colides para cólica? A mãe colocou ali o frasquinho de 5 ml do lavanda e o de colides também, um frasquinho do lado. E eu sei que ela foi dar o colides, era 5 gotas, se eu não me engano, o colides, 2 gotas. Sim. E ela percebeu que o bebê dela fez uma cara horrível e reclamou. E ela percebeu só depois que era lavanda. E aí ela ligou desesperada para a consultora de bem-estar dela, que estava atendendo ela, né? E ela falou: não, calma, fica tranquila, não vai acontecer nada, dá bastante água, tenta ali sempre estar hidratando e tal. O máximo que vai acontecer é a criança dormir, né? E aí eu sei que o bebê dormiu umas 4 horas seguidas, né? Não é recomendado, tá, gente? Não façam isso, não indiquem, por favor. Só estou contando que foi um caso ali à parte, só que não corre o risco de vida, né, da criança, mas não é legal, tá? Não deem para os bebês no uso da alimentação, até porque o leite materno é o melhor antibiótico, é o melhor analgésico, é o melhor para tudo. Então, sempre o leite materno. O que eu fiz muito na amamentação? Eu passava lavanda nos seios, ele já até acalmava, né, ajudava na produção do leite, e também eu deixava absorver ali coisa de 2 minutinhos, tá? E a Giovana não reclamou do sabor, nada, ela mamava normal. Agora, tem mães que a criança já é mais sensível e reclama um pouco do cheiro ali, né? Do sabor, né? No bico do seio. Então, aí eu recomendo passar um óleo de coco antes e limpar com uma gaze, um algodão, mas pode fazer isso por quê? Porque o óleo essencial em contato com a pele, em 2 minutos ele absorve, tá? Em 20 minutos ele já caiu na sua corrente sanguínea e já percorreu o corpo inteiro. Então, você pode usar topicamente e depois você pode oferecer o leite também para a criança, que com certeza vai passar ali as propriedades benéficas, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat, tem algumas perguntas. Olha lá, a Leila falando. Rosemary falou que tem uma sobrinha de 4 anos com kit kids, de que idade pode usar? Ok, obrigada, João. Enfim, eu já vou falar da rinite, tá? Vou até contar uma experiência do que aconteceu com a minha filha. Na verdade, então, eu já vou aproveitar essa pergunta e já vou falar agora, tá? E o Kit Kids, tá? Só respondendo a pergunta, o Kit Kids pode ser usado desde recém-nascido, tá bom? Pode ser usado tranquilamente, principalmente na sola dos pés, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui na parte do brief. Para quem falou ali no chat para mim sobre a questão da bronquite.
quando a Giovana estava com aquela febre, né? Que a Leila me atendeu, foi super gente boa. Ela estava com Covid. Foi bem na época da pandemia, ela testou positivo para Covid. Até então eu achava que nem criança nem pegava, né? Mas enfim, eu sei que a gente foi acompanhando na época, o médico falou que era para dar medicamento, que era para dar antibiótico, que era para dar isso depois que diagnosticou, né? Eu não dei antitérmico, como eu falei, a febre abaixou, mas eu acabei dando o antibiótico azitromicina, né, por orientação do médico, e ele passou 2 corticoides e o Alegra, tá? E eu dei, né? Eu finalizei a azitromicina, acho que era 7 dias, se eu não me engano, e, e aí eu continuei dando corticoides, eu acho que era por 14 dias, eu lembro que era por mais 1 ou 2 semanas, tá? E nada dessa menina melhorar. E ela vomitava de tanto tossir, né? Então tossia muito, vomitava muito. E eu levei no médico e falei: olha, ela não tá melhorando, muito pelo contrário, acho que ela tá piorando. E aí ele pediu um raio-x, né, do pulmão dela. Aí fez o raio-x e ela tava com traqueobronquite. E eu fiquei super, mega preocupada, né? Ela tinha 1 aninho, não, que 1 aninho, tinha muito menos do que 1 ano. E eu fiquei super preocupada, e aí eu sei que eu peguei e abandonei todos os remédios, abandonei os medicamentos. Eu já tinha terminado o antibiótico, né? Porque antibiótico a gente não pode interromper. Já tinha terminado o antibiótico, e aí eu comecei a passar o Briefing Rolon. Tá vendo esse Briefing Rolon aqui, ó? Ele já vem pré-diluído, tá? E eu passei nas costas e no peito e na sola dos pés. E eu colocava o briefing gotas no difusor. Aí eu sei que a Giovana, no primeiro dia que eu passei nela, gente, ela parou de tossir, parou de vomitar e começou já a levantar, porque ela estava bem caidinha, bem desanimada, e ela já começou a levantar. Aquilo me deu um alívio tão grande que eu pensei, eu nunca mais eu fico sem os óleos essenciais. Nunca mais, aconteça o que for, eu não fico mais sem esses óleos, sabe? É uma solução impressionante para nossa família, para nossa vida, né? E é por isso que a gente decide compartilhar. É muito mais pelos benefícios que a gente traz às pessoas, né? Então eu penso, gente, olha quantas vidas podem ser ajudadas com isso. E depois de 2 anos, eu tive Covid também, e as balas Brief literalmente me salvaram, tá? Por quê? Eu tive uma tosse que eu não conseguia parar, era uma tosse assim que tossia, 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 e não tinha quem fazia eu melhorar, né? Aí, confesso que eu até cogitei ir para o medicamento, porque eu não estava aguentando mais. Eu sei que a tosse estava até, já tinha machucado minha garganta, estava sangrando a minha garganta. E eu lembro que eu tinha um monte de apresentação marcada. E eu falei, bom, não vou desmarcar, vou precisar delegar, pedir ajuda, né, para as pessoas. Eu lembro que a Conceição me ajudou também nas apresentações, a Malu, o Renan, e as balas brief, depois que eu comecei a colocar uma bala brief para falar, né, sobre os olhos, para apresentar para as pessoas, eu não tinha crise de tosse. É impressionante. Gente, quem que lembra aqui, quem que estava numa apresentação, que eu fui falar dos óleos essenciais, inclusive eu fui falar de óleos essenciais para gestante, parto, pós-parto, amamentação, cuidados com o bebê. Eu fui falar, não sei se vocês lembram, mas caiu a ligação do Zoom e depois a gente acessou de novo, estava perto do final, né? Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu tive uma crise de tosse e me fechou tudo aqui o Zoom e eu não conseguia voltar. Eu sei que o Renan foi me salvar lá no quarto. Ele falou: Meu Deus, o que está acontecendo? Né? Que eu estava tossindo, tossindo, tossindo. E aí ele me deu um copo de água com melaleuca, niaoli.
que é parente da melaleuca. E aquilo já me deu uma ajuda, sabe? E aí ele colocou no difusor orégano com um guarde. Gente, perfeito. Perfeito para quem está com tosse. Então, ó, dicas de tosse, bronquite para criança. Também pode dar a bala, se a criança já sabe chupar a bala, né? Para Giovana eu já dou, né? Então, às vezes eu corto pela metade, porque ela acaba não chupando inteira, né? Mas em geral eles gostam bastante, tá? Eu tenho que até esconder o pacote de bala. Mas esse da bala Brief, do Brief Roll-On e do Brief em gotas, do orégano também, do On Guard no difusor, eles salvam a gente dessas crises aí respiratórias, tá bom? Agora vamos lá para técnica de massagem em camadas. Gente, anotem isso. Eu acho que eu vi essa técnica num curso da Wendy Machado, não sei quem conhece ela, não era um curso, foi uma apresentação que ela fez para nossa equipe na época, eu lembro. E ela que ensinou essa técnica, né? Essa técnica de massagem em camadas é semelhante ao aromatouch, tá? É uma técnica de aromatouch para bebês. E você vai passar a primeira camada o frankincense, tá? Você passa o frankincense na coluna e na sola dos pés. Depois você vem com o balance logo em seguida. E depois o lavanda logo em seguida. E depois você vem com óleo de coco, umas 2 colheres e espalha bem. Primeiro você usa o óleo puro e depois você já vem com óleo de coco diluindo isso, tá? Essa técnica, a partir dos 3 meses, 4 meses de idade, já pode fazer, tá? Quando é mais novo que isso, prefira usar nos pezinhos e depois usar o óleo de coco, mas quando for passar na coluna, pode passar já previamente diluído, tá bom? Mas é em camadas, por quê? Porque primeiro você passa um, depois você passa outro, e depois você finaliza com a lavanda, tá? O frankincense é o que vai ativar todos os outros óleos que virem depois. Então, eles vão ser fantásticos a essa mistura dos 3 juntos, tá? É uma técnica que ajuda muito para imunidade, autismo, criança irritada, também problemas de distúrbio de sono. É aquele bebê que não dorme com a lavanda, você faz essa massagem do frankincense, balance e lavanda. Gente, vai ser fenomenal. Lembrem da ordem, que o frankincense é primeiro. O balance e o lavanda não importam muito, mas o frankincense tem que ser primeiro, tá bom? Aqui vai algumas misturas para vocês no difusor, tá? Se vocês quiserem printar a tela, pode printar, tá bom? Aqui, essa imagem, inclusive, ela é bem conhecida, né? O que eu gosto muito para crianças aqui, ó, é esse Pare de Pensar e Durma. Você pode adicionar o Balance, Serenity, Wide Orange. Gente, quem me conhece sabe que eu sou exagerada. Eu gosto de colocar umas 5 gotas de cada. Eu coloco umas 15 gotas no total de óleo essencial no difusor. Eu gosto, tá? Gosto muito do Wide Orange, do frankincense também, para quando estão muito agitadas as crianças. Eu coloco na sala. É outra coisa, fica aquele ambiente silencioso, é muito bom. E esse show alergias eu faço, só que eu faço um pouco diferente. Eu coloco lavanda e brief para alergias, tá? Eu não uso muito o peppermint, porque na minha experiência, já conheço pessoas que também tiveram experiências totalmente positivas, mas eu prefiro o brief, porque eu sinto que o peppermint agita a minha filha, tá? Então, eu gosto de substituir o peppermint pelo brief. Mas eu já conheci pessoas que usaram peppermint e tiveram uma noite de sono fantástica junto com a lavanda, tá bom? Agora vamos lá para dentição. Eu quero contar para vocês um fato, né, que aconteceu. Eu ia numa psicóloga na época, né, e ela tinha uma bebezinha recém-nascida ali,
Desculpa, recém-nascida não, já naquela fase que começa a despontar os dentinhos. Eu não me lembro direito, mas eu acredito que seja em volta de 5 meses, 6 meses, não me lembro exatamente, tá? É mais de 6 meses, porque é a fase de introdução alimentar, né? Mais ou menos nessa fase aí, 5 até 7, 8 meses. E ela não sabia que precisava diluir a copaíba e nem a lavanda. E ela pegou copaíba e lavanda, não diluiu, passou no maxilar da bebê dela e o que sobrou no dedo dela, ela passou na gengivinha da criança. Aí no outro dia ela veio me contar, Isa do céu, você não tem noção. A minha filha chorava muito por causa do bebê e coçava e babava. Ela parou, ficou calminha. E eu perguntei como ela fez, ela nem diluiu, nem fez nada disso, ela só passou puro assim mesmo, e aí passou o resto que sobrou no dedo na gengiva, né? E eu falei, não, olha, da próxima você usa diluído e tudo mais. E ela, só que ela teve uma experiência tão positiva com isso, que ela até começou a molhar no algodãozinho, daí depois ela diluiu, né? Quando eu falei que era também principalmente na ingestão, né? Era bom ela diluir. E ela mergulhava num cotonetinho assim e passava copaíba, lavanda, daí diluído já no óleo de coco. Ela falava, é o melhor remédio que existe. Acalma demais, demais. E aí eu falo, gente, a melhor maneira de você aprender sobre os óleos essenciais é na prática. Eu aprendo tanto com as pessoas que eu atendo, tanto com o erro quanto com os acertos, eu aprendo tanto que isso é uma bagagem que ninguém tira de mim. Então, se vocês quiserem aprender também, saibam, né, ali as seguranças, ali no Guia Viva mesmo tem até as dicas de segurança, né? Saibam certinho como usar, mas sempre tenham isso em mente, que a gente vai aprendendo com cada pessoa que a gente encontra, porque cada organismo cada pessoa reage de uma maneira diferente da outra e elas vão te ensinando tanta coisa que é impressionante, de verdade. Então, sempre usem na diluição correta, passem as informações corretas e estejam dispostos a ouvir essas clientes de vocês, gente, porque elas têm muita informação valiosa para passar. Sem as minhas clientes hoje, eu não saberia nem 1% do que eu sei hoje. Tudo é baseado nas experiências, né, que a gente tem ao longo da nossa caminhada, né? E principalmente com a gente mesmo, as nossas experiências pessoais, tá? Essa bomba imunológica, praticamente todo mundo aqui conhece, eu acredito. E quando se fala de criança, eu gosto muito de usar essa bomba imunológica no difusor, igual eu falei da tosse da Giovana, orégano, guard, né? Foi fantástico. E vocês podem também fazer um roll-on. Recentemente, a gente foi viajar, né? E aí a Giovana pegou um resfriado. Aí eu sei que eu não tinha algum óleo. Acho que eu estava sem a melaleuca, tá? E eu fui olhando ali, a gente tem muito essa coisa também de sentir o que precisa ali no momento, né, e tudo. E eu lembro que eu não tinha melaleuca e o meu lemon também tinha acabado. Então eu usei o frankincense, o orégano, o On Guard e o DDR Prime. Eu coloquei 2 gotas de cada num roll-on de 10 ml e eu passei na coluna e na sola dos pés. É impressionante, gente. Impressionante. Passei no peito também, tá? Ela até reclamou um pouco do cheiro, tudo, mas é impressionante a melhora que ela teve. E aí eu lembro que depois disso, eu fiquei também um pouco resfriada e tudo. Usei o Rolon que eu preparei para ela e também funcionou para mim, tá? Então, mesmo ele diluído, ele já funciona até para adulto, mas para adulto é bom, às vezes dá uma carguinha, mas ele vai funcionar muito bem também, tá?
Uma coisa que eu acho que a gente esquece um pouco de falar, né? Mas eu acho bem importante dizer, é sobre o Terra Shield. Gente, o Terra Shield é um dos óleos mais deliciosos que eu já provei, tá? Na do Terra. Ele tem um cheiro tão bom e ele é uma salvação ali para quando as mães estão preocupadas com dengue ou com picada de inseto, quando vai ali para o meio do mato, por exemplo. Essa aqui é a Giovana, tá? Então, você pode pegar o Terra Shield, pode passar na sua criança puro, desde os 2 anos de idade já pode usar puro. Se for menor do que 2 anos, eu passava puro, tá, gente? Antes, mas eu acho o cheiro dele muito forte, tá? Muito delicioso, mas também muito forte. Então, diluam ele com óleo de coco. Ó, pega essa dica. Compre no Terra Shield, pega metade dele, guarda em um outro frasco, ou usa com você, enfim, quando chegar na metade, você completa com óleo de coco, coloca 4 gotas de mirra e 4 gotas de lavanda. Sabe o que vai acontecer você fazendo isso, essa mistura? Vocês vão ganhar aí, além de um repelente de insetos, vocês vão ganhar um protetor solar fantástico, tá? Então, peguem essa dica aí, ó. Metade de um Terra Shield, completa com mais a outra metade com óleo de coco, mais 4 gotas de mirra e mais 4 de lavanda. Ele vai se tornar também um protetor solar muito bom, tá bom? E livre de corticoide, de coisas que a gente já sabe que tem no protetor solar, tá? Vamos lá. Mau humor, irritabilidade. Eu vou passar uma dica aqui para vocês de desespero de mãe, tá? Quando eu lembro que a Giovana estava muito, muito, muito irritada, muito brava, com muito sono, o banho era a salvação sempre, né? E o banho não era um banho qualquer. Eu pegava o shampoo dela, já deixava preparado ali com 10 gotas de tangerina e 10 gotas de lavanda. Eu sei que a diluição nem tá ali tão correta, apesar de que um shampoo ele tem 200 ml, né? Mas eu pingava 10 gotas de cada, tangerina e lavanda. Pensa numa criança feliz, alegre, sorridente, era a Giovana no banho com a tangerina e a lavanda diluído no shampoo. E o shampoo, ele dilui, tá, gente? Porque o shampoo, na formação dele, para ele virar um shampoo, para ele ter um processo de saponificação, que a gente fala na cosmetologia, você precisa do óleo e da água. E só a junção deles, né, que acontece através de um componente ali químico, ou também tem um componente que ele acaba se tornando natural e tal, mas é a junção do óleo e da água. Então, esse componente químico que junta os dois, ele fica perfeito quando você dilui ali o tangerina e o lavanda no shampoo. Então, façam essa mistura, façam um teste até para vocês. Se vocês estiverem estressados, não conseguem relaxar ali antes de dormir, toma um banho com tangerina e o lavanda para vocês verem um resultado que fantástico, tá? Ó, já estou finalizando. Eu acho bem interessante a gente finalizar ali mostrando o uso interno. Coloquei uma imagem bem conhecida, eu tinha uma imagem melhor, tá? Mas eu falei assim, eu vou colocar essa mesmo, porque eu gosto muito dela, tá? Um xarope para dor de garganta. On Guard, o Copaíba e o Lemon. Vocês podem misturar isso a partir dos 2 anos de idade, porque a criança só pode tomar o mel, né, a partir de 2 anos de idade. Vocês já podem fazer essa mistura e dar para a criança ali 2 vezes ao dia, tá? 1 a 2 vezes ao dia, tá? Então, vai ser muito bom. Eu acabei até esquecendo de colocar aqui para vocês, mas já anotem aí também. O melaleuca, você pode passar também na região da garganta, e geralmente quando tem dor de garganta também pode afetar o ouvido, então você pode passar
o melaleuca em volta do ouvido, nunca pingar dentro do ouvido, tá, gente? Passa em volta, pega um algodãozinho, faz uma bolinha, coloca uma gotinha de melaleuca e coloca como se fosse um fone de ouvido a hora que eles estiverem dormindo, tá? Vai ser muito bom também para dor no ouvido. E o grapefruit, ele tá vindo de brinde esse mês, tá? Esse mês de agosto. O grapefruit é um óleo que eu gosto muito dele, por quê? Para criança ou para adulto que sente muita fome, ele vai equilibrar e você vai regular o apetite. Agora, para aquela criança que não sente nada de fome, nada de vontade de comer, você pode adicionar uma gota no suco dela, tá? Lembra do copo de vidro, tá? Você pode adicionar uma gota no suco e também no difusor. Vai ajudar a estimular o apetite que está desequilibrado, tá? Então, para quem come demais, você vai equilibrar e comer menos. E para quem come muito pouco, para a criança que está sem apetite, você pode adicionar no mel ou no suco, da maneira que vocês acharem melhor, e também no difusor, tá? Então, usem também o uso interno. A gente sempre fala a partir dos 7 anos de idade, porém, eu, como mãe, eu tenho total confiança e já uso, né? Eu fui adquirindo isso ao longo dos anos, tá, gente? Mas hoje eu uso até a copaíba sublingual com a minha filha de 2 anos e é perfeito. Perfeito. Então, ela aceita super bem hoje. Antes ela não gostava muito, mas hoje ela aceita porque eu faço uma brincadeirinha, uma historinha de que o copaíba é o óleo que sarou a galinha, enfim, que é verdade, né? Quem acompanhou meu story sabe que essa história é verídica, mas depois eu conto para vocês, tá? Mas eu pingo até direto na boca dela. O copaíba é um óleo sensacional. A gente realmente não pode ficar sem esse óleo, porque ele ajuda muito para quem tem criança, para nós que somos adultos também, tá? Gente, eu finalizo por aqui. Eu vou só mostrar para vocês essa opção aqui, ó, Kit Kids. Depois a gente tem o PDF aqui disponível. Quem não tem, pede lá no grupo que eu passo para vocês, tá? Aqui, ó, que tem o Brave, que é o mix da coragem, o Calmer, que é para acalmar, o Rescuer, que é para dores do crescimento, o Steady, que é para equilíbrio emocional, o Stronger, que é para imunidade, gente, esse óleo é fantástico. O Thinker, que é para foco, atenção, e agora a gente tem um óleo novo, que é o Tamer, que ele também é comparado ali a um Zengest, tá? Que ele vai ajudar muito na questão da cólica, digestão, tá? Eu envio sim, tá? Deixa eu ver aqui, envia a foto da dor de garganta. Eu vou enviar o PDF para vocês, tá bom? Obrigada, viu, Leila? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí o máximo, que eu dei o meu máximo, né? O meu melhor. Se eu esqueci de alguma coisa, eu posso também depois estar tirando dúvida de vocês, tá bom? Mas é isso que eu queria passar para vocês, gente. Obrigado por cada um que está aqui, né? Eu vou parar aqui a gravação, mas é um prazer estar aqui com vocês, tá?